amores, a nossa aula hoje é de geografia, componentes da natureza. Nós vamos aprender o que são componentes da natureza. O que é? Nós temos aqui essas imagens aqui. Nessa imagem, nós temos componentes da natureza. Os componentes da natureza é tudo aquilo que existe na natureza e pode ser utilizado pelo homem. Então, tudo que existe na natureza e pode ser utilizado pelo homem são os componentes da natureza, como a terra, né, o solo, as rochas, as pedras, os animais, os vegetais, o petróleo, tem o carvão mineral também, e muitos outros. Então, tudo isso que faz parte aí, que são os componentes da natureza, é tudo isso aí que existe na natureza e pode ser utilizado pelo homem, que são os vegetais, os animais, as rochas, a terra, a água, o sol, o ar que está aqui, o vento. Então, tudo isso são componentes da natureza. Então, os componentes da natureza, eles são divididos em dois grupos, renováveis e não renováveis. Vamos aprender os renováveis. Os recursos renováveis são aqueles recursos que a própria natureza faz o papel de renovar. Quer dizer que ele é usado e ele renova. Ele pode voltar a ter de novo. Então, isso é um recurso renovável, como a água, o vento, o ar, o sol, a terra, os vegetais e os animais. Então, uma vez utilizados, eles podem ser renovados pela própria natureza. Então, isso é um recursos renováveis. Os recursos não renováveis, são aqueles que uma vez utilizados, eles não voltam, eles não são renovados. Ou então, tem alguns que levam milhões, milhares de anos. Então, os recursos renováveis são aqueles que eles não são renovados, que eles não, uma vez utilizados, eles não são renovados. Como o diamante. Um diamante, uma vez tirado, né, foi achado no subsolo, ele não vai ser renovado, não vai ter ele de novo, aquele diamante. Também o petróleo, que é o petróleo, o carvão mineral, o ouro. Então, são exemplos de recursos não renováveis, que não vão ser renovados. Uma vez utilizados, não vamos ter de novo. Nós temos aqui algumas imagens de algumas coisas que devem ser evitadas, tá? Na natureza. Por quê? Porque prejudica, né, a natureza. Por exemplo, aqui, nós temos aqui, o desmatamento. Então, são práticas que nós devemos evitar para que a natureza, né, possa fazer o seu papel, para que a natureza fique lá, né, muito bonita, né, trazendo para nós esses recursos, né? Então, o que nós devemos evitar? Que as pessoas têm que evitar queimadas, desmatamentos, poluição e o desperdício de água. Por quê? Porque a água potável no nosso planeta é pouca. Então, nós temos que usar água com responsabilidade, evitando desperdício. Aqui mesmo a torneira está aberta e não tem ninguém utilizando a água. Então, o que está acontecendo aqui? O desperdício. E isso não pode acontecer. Isso é irresponsabilidade, porque ela pode um dia acabar por mau uso, né? A água potável, a água própria para a gente beber. Então, a gente tem que usar com responsabilidade.
Aqui, ó, as queimadas prejudica muito o meio ambiente, né? O desmatamento, a poluição. Essa poluição, ela atrapalha muito o meio ambiente. Ela causa também doenças respiratórias, né, nas pessoas. Então, são práticas que nós devemos evitar. Já aqui, são, ó, práticas que nós temos que fazer, coisas que nós temos que praticar. Olha aqui, ó, aqui nós temos uma imagem de um reflorestamento. Eles estão pegando mutinhas, ó, de plantas para plantarem. Então, eles vão fazer o quê? O reflorestamento, plantar novas plantas, né? E a natureza agradece, não é? Aqui eles estão separando, fazendo separação do lixo para ser utilizado, né? O que for útil, eles vão utilizar para fazer novos objetos. Então, a natureza também agradece, né? Não vai deixar aí jogado em qualquer lugar. Vai reaproveitar, fazer a reciclagem. Então, são práticas, né, louvável, são práticas que vai fazer bem para a natureza, né? O reflorestamento e a reciclagem. Então, meus amores, entenderam? Fique com Deus. Beijo para vocês.